Queridos pais, queridos padrinhos, casais, hoje eu celebrei a missa ao meio-dia e ali tinha esse evangelho que a gente acabou de escutar, onde Jesus diz assim: tomem muito cuidado para não preparar nada do que vocês vão falar. E eu disse assim: Jesus, eu vou te obedecer, eu não vou preparar nada daquilo que eu vou falar para os casais hoje. Então eu não preparei nada. Que bom, né? Então, aquilo que a gente for falar aqui, vamos ver até onde a gente chega, porque tem tanta coisa para dizer sobre o batismo, e é uma coisa tão essencial, tão central, tão fundamental, que afeta tanto a nossa vida, que é muito difícil saber como é que por onde que a gente começa, tá? Então, queria que isso que a gente vai falar hoje, eu não sei até onde eu vou chegar aqui, porque acho que a gente passaria horas falando. Então, vamos ver, eu vou falar um pouquinho, vamos ver até onde a gente chega, quando eu comecei o meu ministério como padre, eu era capelão numa escola, e quando eu falava as homilias, eu sabia bem qual era a hora de parar, porque era a hora que as crianças começam a fazer assim na cadeira, quando elas começam a mexer a perninha, quer dizer assim, desconectou, agora você está falando só para as paredes, porque aqui já acabou o meu limite de atenção, né? E só que como os pés de vocês já conecta com o chão, né? Então você não consegue mais ficar com a perninha mexendo, a gente tem que adivinhar quando é que a gente desconectou, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o batismo. Eu acho que talvez essa ideia da conexão seja um bom ponto de partida, né? A gente se reconectar com o nosso batismo. E reconectar com o batismo, fazer uma série de reconexões de coisas que estão desligadas, desconectadas na nossa cabeça, na nossa vida, na nossa espiritualidade, a respeito do batismo, né? A primeira delas, eu acho que é uma desconexão com a nossa raiz, com a nossa origem. Eu queria falar um pouquinho como era a condição de vida dos cristãos logo no início, né? Logo que começou a caminhada da igreja, porque quando a gente vai lá para o comecinho, é como Jesus fala no livro do Apocalipse, né? Voltar para o primeiro amor. A graça está sempre lá no início, a graça em estado puro. Depois a gente começa a misturar ela com outras coisas e começa a se esquecer, né? Então, como é bom a gente olhar para os primeiros cristãos e entender como é que eles viam, como é que eles viviam a condição de cristãos deles e o batismo deles, até porque era uma vida colocada à prova o tempo todo, né? Porque era a igreja na época das perseguições. Então, os cristãos, eles tinham a consciência muito viva de que a partir do batismo deles, e aqui o protótipo sempre é o batizado do adulto, né? Que é aquele que por conta própria abraça a fé, professa a fé, se converte à fé e recebe o sacramento, recebe a graça do batismo e da vida nova, né? Então, os cristãos, eles tinham essa consciência de que eles tinham recebido a graça de passar de uma vida velha para uma vida nova, e que quem tinha dado esse presente para eles era Jesus Cristo. E aqui é onde começa a nossa primeira reconexão, né? Reconectar com
o chamado mistério pascal, né? Quando a gente fala do mistério pascal, a gente está falando claro, de uma forma em geral, de toda a vida de Cristo, mas de uma forma especial, da paixão, morte e ressurreição de Cristo, né? Porque ele vem ao mundo, um mundo regido pela morte, um mundo definido, formatado pela realidade da morte, e ele vem se encontrar com a morte, justamente para derrotar a morte, para nos reconectar com a fonte da vida, que é Deus. Tá? Então, aqui começa a nossa jornada, né? O ser humano desconectado da fonte da vida, que é Deus, ele experimenta a realidade da morte. E a morte é aquela realidade que ri, que ridiculariza, que faz troça de todos os nossos sonhos, de todos os nossos projetos, de todas as nossas ambições, de todas as nossas conquistas. É aquela realidade que diz: isso que você tanto se preocupa, esses projetos, esses sonhos, essas ambições, que você tanto, né, perde o sono por elas não servem para nada, elas não valem nada, não têm valor nenhum, porque você, sendo jovem ou velho, bom ou mau, rico ou pobre, sábio ou ignorante, você vai terminar no mesmo lugar de todo mundo. Quer dizer, vai terminar debaixo de 7 palmos de terra. Tá? Então, faça o que fizer da tua vida, procure o que procurar, queira o que quiser, a última estação são os vermes. Tá? Essa é a realidade da vida. Tá? E essa realidade, leiam, né, os filósofos existencialistas, que são tão especialistas em descrever, né, com as cores mais cruas, a vaidade, né, da condição humana, né? Vocês vão encontrar sempre isso, né? A vida do ser humano desconectado com a fonte da vida, que é Deus, é uma vida sem sentido. É uma vida que é transcorrida numa busca de coisas passageiras, fugazes, que não dão felicidade para ninguém, que não realizam ninguém, que deixam a pessoa num tremendo vazio, né? Eu gosto muito da Schopenhauer, que ele diz assim, que o ser humano é como um pêndulo que vai oscilando entre a dor e o tédio. A dor, quando você não consegue aquilo que você tanto queria, e dali você faz a conquista daquilo que você tanto quer, e aí você experimenta a outra tragédia, que é o tédio, que é a percepção de que aquilo pelo qual você tanto lutou, tanto se desgastou, não vale nada e não preenche o teu coração e não te dá a felicidade que você tanto sonhou. Tá? Então, essa é a tragédia do ser humano. Por isso ele dizia: na vida do ser humano existem 2 tragédias: não conseguir o que mais se deseja e conseguir o que mais se deseja. Tá? Então, o horizonte do ser humano sem Deus, e aqui não falo tanto o sem Deus no sentido de ateu, porque antes da vinda de Cristo existiam muitas religiões, até num número bem maior do que existem hoje, tá? E as pessoas, tanto pagãos quanto judeus, eram extremamente religiosos. A gente costuma chamar de pagão uma pessoa que não tem religião, né? Diz: esse é um pagão. Uma grande injustiça contra os pagãos, porque os pagãos não eram pessoas sem religião. Os pagãos, eles eram tão religiosos que, na visão deles, os cristãos eram ateus.
Tá? Tanto é que a acusação pela qual os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano durante 300 anos foi a acusação de ateísmo. Era o crime oficial ao qual eles incorriam, o crime de ateísmo. Essa era a sentença contra os cristãos, né? Porque o pagão, ali em cada esquina, e vocês podem ir em qualquer cidade antiga, as ruínas de qualquer cidade, cada esquina tem um templo, e não era um templo pequeno, era enorme. Em cada casa tinha um oratório cheio de deuses, tinha a chama dos deuses no lar, os lares, né, que eram chamados os deuses domésticos, sempre acesa, né? O fogo dos lares, né, dos deuses domésticos. Para cada decisão que se tomava no Senado, se fazia um sacrifício aos deuses, se consultavam os deuses por meio dos adivinhos. Todas as decisões passavam pela pergunta, pela consulta aos deuses. Então, o pagão, ele era extremamente religioso, ele vivia pendente da vontade e dos caprichos dos deuses em que ele acreditava, né? E, claro, de forma maior ainda, dos judeus. Mas se vocês olharem o que tanto os pagãos quanto os judeus pensavam, e a gente vê isso bem claro no Antigo Testamento, o horizonte é sempre o desta vida, mesmo que todos estejam de acordo que a vida presente é uma vida que não dá felicidade para ninguém, porque isso está cheia de falsas ilusões, de falsas promessas de felicidade, etc, etc. Mesmo sabendo isso, eles diziam: bom, mas o que mais a gente tem? A gente só tem isso, porque depois da morte tudo acaba. A vida como a gente conhece, ela termina. E não tem mais volta. Não tem mais volta para a vida. Existia, para os judeus, através dos profetas e tal, uma promessa de ressurreição. Eles acreditavam que poderia haver uma ressurreição no futuro. Mas o estado da pessoa, e é interessante que hoje, se você, nas discussões entre os ateus de hoje, eles sempre dizem assim: os cristãos, os religiosos, eles têm uma religião porque eles se preocupam muito com o que vai acontecer depois da morte. Mas a religião antiga, ela não tratava do que acontecia depois da morte, porque depois da morte, na prática, não tinha nada. Eles acreditavam numa certa sobrevivência da alma, mas ela ia para um mundo de sombras, e ela se tornava como que uma sombra daquilo que ela era, uma sombra perdida, errante, que tem quase que mais uma sobrevida, uma sobrevivência do que propriamente uma vida. Então, o único caminho do ser humano, o único lugar onde o ser humano podia encontrar um pouco de vida era antes da morte. E ao mesmo tempo, sabendo que tudo que acontece antes da morte não faz sentido nenhum, porque depois vem a morte e te rouba tudo e ri de você que andou preocupado com tantas coisas, Que bonito isso. Depois vocês hoje, antes de dormir, dobrem a dose de antidepressivo de vocês, tá? Para poderem acordar bem-humorados amanhã, Então, essa era a situação, e a visão do ser humano, ou seja, uma situação completamente sem esperança. Então, qual era o único desejo? Era escapar da morte o mais possível, prolongar a vida, a própria vida, o mais possível. E esse prolongamento da vida,
o método dele é o método da autoafirmação, quer dizer, eu procuro me autoafirmar, buscar as coisas para mim, porque eu tenho que salvar a minha vida, eu tenho que ser feliz o quanto for possível nesse mundo. Então, o método para eu afirmar minha própria vida para salvar minha própria vida é me autoafirmando. Então, ali vem a busca das coisas que engrandecem o próprio eu, né? A busca do dinheiro, a busca da riqueza, a busca da fama, da celebridade, né? A busca do triunfo, do sucesso. E como são essas coisas que me asseguram que eu tenho um round a mais, né, ainda na luta, porque eu sei que o último round é da morte, né? Eu vou perder por nocaute, né, o último round. Mas, de repente, em vez de 15 rounds, de repente eu consigo ainda um 16º, talvez um 17º. Então já vale a pena, né, eu tentar prolongar um pouquinho a minha vida e que ela não seja tão miserável nesse mundo, né? Então eu faço isso procurando me autoafirmar. Agora, quando eu procuro me autoafirmar, quando eu olho para trás, eu me dou conta que no meio do caminho eu pisoteei um monte de gente, eu passei a perna em um monte de gente, eu deixei um monte de gente com menos do que deveria, porque eu acumulei mais para mim, né? Então, que eu colaborei para criar esse mundo injusto, esse mundo cheio de injustiças, cheio de fome, cheio de contradições, que acabam levando também para as guerras, porque quando uns têm e outros não têm, começam as ambições, vêm as guerras, vêm as matanças. Então, o tempo todo me dando conta de que eu, no meu processo de tentar ser feliz o quanto é possível nesse mundo, eu estou alimentando os piores monstros da injustiça, da guerra, da fome, etc, etc. Né? Então, como dizia esse teólogo russo Solovev, né, nós não vivemos apenas morrendo, né? Porque viver e morrer são sinônimos, né? Você vai vivendo e você vai morrendo, né? Cada vez que você faz aniversário, você tem um ano a menos de vida, né? Então, a gente não vive só morrendo, mas a gente vive matando também, né? E aí basta você abrir a geladeira e você se encontra com o teu necrotério doméstico, né? Cheios de pedaços de seres vivos mortos, dos quais você está consumindo a vida que foi deles para garantir a tua, né? Então, olha, tem gente que já está passando mal. Vamos passar para outra parte, gente, para outro capítulo, né? Então, o que os cristãos professavam e acreditavam, né? E acreditam, né? Acreditamos, né? Mas o que eles saíram pelo mundo dizendo, né? Deus não ficou parado vendo a nossa tragédia. Ele quis se reconectar conosco. E todo aquele intento das religiões de fazer a conexão com Deus, porque vejam, como eu falei, as religiões não tratavam da vida após a morte. A vida após a morte não interessava. Então, para que as pessoas acreditavam nos deuses? Porque elas precisavam de bênçãos na vida delas de agora. Elas faziam sacrifícios para os deuses, para o quê? Para eu fazer as minhas viagens em segurança, para eu ter sucesso nos meus negócios, para que os meus inimigos morram, né? Se encomendavam aos deuses a morte
dos inimigos. Então, todas as coisas que me interessam e que servem para eu engrandecer o próprio eu. Então, esse mundo das religiões, ele ficava reduzido a esse horizonte. Eu pedir bênçãos lá do outro lado, seja qual for, o nome que se dá para aquilo que está lá em cima. Para a minha vida, para essa minha vida miserável, que termina comida pelos vermes, é para isso que eu peço, porque eu não tenho mais nada melhor para pedir. Então, os cristãos vinham e diziam assim: Deus olhou para o mundo desconectado dele com misericórdia e enviou ao mundo o seu próprio Filho, colocou o seu Filho em comunhão com essa natureza humana mortal, destinada à morte, e colocou ali o Filho, em união, em comunhão, assumindo essa natureza humana ferida de morte. E o que o Filho fez no mundo, quando veio ao mundo? Ele viveu no mundo aquilo que ele vive desde toda a eternidade, ou seja, uma comunhão de amor com o Pai, porque o Pai ama o Filho e entrega tudo ao Filho, e o Filho ama o Pai e entrega tudo ao Pai, e o amor de doação, de entrega do Pai para o Filho, do Filho para o Pai, é a pessoa do Espírito Santo, a pessoa amor, a pessoa dom, a pessoa comunhão. Então, o que veio o Filho veio fazer no mundo, unido à nossa carne, à nossa natureza? Ele veio manifestar o amor do Pai. Ele veio ao mundo para amar. E ele, manifestando o amor do Pai, ele entra em choque com esse mundo onde impera o medo da morte, onde o princípio condutor de tudo que funciona é um princípio individualista, egoísta, ou seja, um princípio de não amor. E aí o que acontece quando vem alguém que é amor para um mundo que é desamor? Acontece um enorme choque, como acontece lá na ilha de Marajó, a água doce do rio Amazonas e a água salgada do mar, elas se encontram, elas não têm a mesma densidade, elas se chocam, e acontece a pororoca, aquela enorme explosão, aquela enorme onda. Então, aconteceu no mundo também esse choque, e esse choque, ele tomou a forma da cruz. Quando a gente olha para a cruz, a gente encontra esse duelo, esse embate daquele que é o Senhor da vida, porque ele tem a vida em si mesmo, com esse mundo regido pela morte, e que diz para ele assim: nós não temos nada que ver contigo, a nossa lógica é outra, é diferente. E o que o Filho faz na cruz? Aquilo mesmo que ele faz durante toda a eternidade, ou seja, ele se entrega e se oferece ao Pai. E ele faz isso unido à nossa natureza humana. Então, ele se entrega como Filho eterno e também como homem, como verdadeiro homem, ele se entrega totalmente ao Pai por nós. E ali a morte, que é, por assim dizer, o sacramento, o sinal da nossa não conexão com Deus, se torna ali na cruz um sinal trocado, porque se torna um sinal de amor e de oferta e, portanto, de vida.
E ali na cruz, Cristo nos reconecta, Cristo reconecta a humanidade com o Pai, né? Dali acontece aquele mistério que a gente medita muito pouco sobre ele, né? Como eu falei, os antigos eles tinham essa convicção de que as pessoas, depois da morte, aquilo que sobrava delas, o princípio espiritual delas, ficava no mundo de sombras, no mundo sem esperança, no mundo sem vida, né? E a esse mundo também desce Cristo, para romper com aquele estado, com aquele estado existencial. E ali é onde a gente diz no credo: desceu à mansão dos mortos, Cristo desceu à mansão dos mortos. E depois que Cristo desce à mansão dos mortos, o que aconteceu? Ressuscitou ao terceiro dia. Então, é claro que tudo isso que eu estou falando brota da experiência de Cristo ressuscitado, antes de Cristo ressuscitado, a figura de Cristo nem era entendida a fundo pelos próprios discípulos. Eles começaram a entender o que era Jesus, o que ele veio fazer nesse mundo, com a experiência dele ressuscitado. Cristo ressuscitado não é um cadáver reanimado, porque a ressurreição de Cristo não é uma reanimação de um cadáver, é um novo modo de existência do ser humano. É um modo de existência que deixou de ser individual e passa a ser comunional, ou seja, um modo na comunhão, onde as barreiras entre um e outro são dissolvidas, porque essa é a forma própria de existir de Deus. Eu não vou estorricar a cabeça de vocês, né? Eu vou dizer só um pouquinho de passagem isso. A vida em Deus é uma vida comunional por essência, porque o Pai está todo no Filho, o Filho está todo no Pai, o Espírito Santo está todo no Pai, o Pai está todo no Espírito Santo, o Filho está todo no Espírito Santo. Deu para pegar a ideia? Um está totalmente no outro, é uma existência em. E Cristo ressuscitado, ele traz a nossa humanidade na carne dele, na existência humana dele ressuscitada, ele traz ela para essa vida em comunhão, onde não existe mais a barreira do indivíduo. Aqui termino eu, aqui começa você. Então, Cristo começa a viver um novo modo de vida, que não é mais atingido pela morte. Então, toda aquela coisa que eu falei no início, aquela lógica toda da morte que rege o mundo, aquilo tudo é cancelado e cai, porque existe um novo modo, uma nova criação. O ser humano, ele é recriado em Cristo ressuscitado. Começa uma nova criação, um novo céu, uma nova terra. Cristo é o novo Adão, ou seja, o novo princípio de uma nova humanidade que vive de um outro modo, que não é mais aquele modo sujeito à morte. E como é que Cristo incorpora a Ele, num mesmo corpo, os seus discípulos, justamente pela fé e pelo batismo. Então, o batismo se torna um sinal. Batismo é o mergulho, a imersão. Cristo imerge na nossa vida mortal, vai até o fundo da nossa morte,
para matar a nossa morte, ferindo ela pela raiz dela, que é a não comunhão com Deus, tá? E brota, emerge da morte como uma nova criatura, tá? Num estado que a gente não tem muito claro o que ele é, mas a gente experimenta de alguma forma esse estado de ressuscitados já na nossa vida mortal, pelo batismo, tá? Então, o batismo ele nos antecipa a nossa morte e a nossa ressurreição. Quando o cristão morre, ele morre em Cristo, ou seja, ele morre daquela morte que não é mais a gozação da vida, mas é a oferta da vida, tá? E ele ressuscita porque ele começa a viver já desde o batismo num estado comunional, num estado em comunhão com Deus. Por isso se fala da vida do batizado, uma vida em Cristo, uma vida no Espírito Santo. A vida em, aquele em, que é um modo próprio de Deus, tá? Esse é o modo de vida que o cristão adquire a partir da sua profissão de fé e a partir do seu batismo. Então, os primeiros cristãos tinham essa consciência: nós já não somos desse mundo, nós já não seguimos nenhuma religião. A gente sabe que ao longo do tempo, a experiência cristã foi tomando uma certa forma religiosa por uma questão de enculturação, mas o cristão, pensem no cristão dos primeiros 300 anos, né? Não tinham templo, não tinham instituições, não tinham paróquias, não tinham lugares de culto fixos, passavam pelas ruas onde cada pagão, ao passar por um templo, fazia uma inclinação e uma oração para algum deus, ou passava por um lugar com brasas e jogava um pouco de incenso, o cristão passava reto por ali. Ele passava reto também pela sinagoga, ele passava reto pelos lugares, e ninguém via, ninguém sabia como era o culto dos cristãos. A Eucaristia era celebrada nas casas das famílias, né? O batizado também era o culto. Então eles olhavam e diziam assim: esses caras, eles não têm religião nenhuma. E isso era muito grave, porque quando um Deus fica bravo contigo, ele joga um raio em cima de ti, mas acaba chamuscando os outros que estão em torno. Então eles dizem: esses caras estão atraindo a desgraça para nós, porque eles não reverenciam os deuses vão ficar bravos, vão destruir tudo isso aqui, e a gente vai acabar pagando o pato também. Então, os pagãos se referem aos cristãos como inimigos do gênero humano. Porque era isso: vocês são a desgraça, vocês estão fazendo os deuses ficarem furiosos conosco. Então, os cristãos, eles viviam dessa forma. A gente não pertence mais a esse mundo, a gente pertence a uma nova criação. A gente tem um outro modo de vida, um outro modo de existência, que é o modo na comunhão. E a gente tem uma vida que a morte não tem mais nenhum poder sobre ela, não tem mais o que nos tirar. Porque a minha vida mortal, eu já matei ela afogada no momento que eu mergulhei na piscina batismal. Ali eu deixei de forma sacramental, né? Porque depois, no tempo cronológico, a morte vai acontecer mais tarde. Mas ali, na essência, eu já entreguei a minha vida. E eu entreguei ela livremente, não como alguém que está fugindo da morte, dizendo: por favor, mais um round para eu aproveitar mais um tempinho. Não, eu entreguei a minha vida. Essa vida velha
do homem que tenta salvar a sua própria vida, né? Como diz Jesus, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Essa vida de quem tenta salvar a vida, eu estou entregando ela livremente aqui. Eu vou matar ela afogada aqui diante de mim nessa piscina batismal. Então, quando eu sair dali, eu saio possuindo uma vida nova que nenhuma morte pode tirar de mim. Então, podem nos perseguir, podem nos supliciar, podem nos matar. Os cristãos entravam cantando hinos a Deus na arena onde eles iam ser comidos pelos leões. A força do testemunho deles era impressionante. Esses dias eu li um relato antigo. Um ator pagão, ele estava numa peça de teatro onde os cristãos eram ridicularizados, porque os pagãos faziam muita troça dos cristãos, né? A primeira imagem do crucifixo, Jesus está com uma cabeça de burro, né? É a primeira imagem de crucifixo que existe na história, né? Então, os pagãos faziam muita troça dos cristãos. E tinha uma peça de teatro onde um ator pagão, ele era crucificado, porque os cristãos, eles eram crucificados, botavam fogo neles, eles estando crucificados e tudo, né? No momento que ele subiu para fazer esse papel do cristão crucificado, ele deu alguma coisa nele e ele disse assim: a partir de agora eu sou cristão mesmo. Eu sou cristão, não é mais gozação. Eu sou cristão a sério. E depois de um tempo, esse novo cristão acabou, claro, recebendo o batismo e morrendo mártir de verdade, né? Porque esse era o testemunho. Então, os cristãos tinham dois testemunhos de uma vida que não era conhecida pelos pagãos, né? O primeiro testemunho deles era o testemunho do amor, da caridade. Quando dava uma peste numa cidade, todo mundo saía correndo, porque eu tenho que salvar a minha vida. Os cristãos ficavam cuidando dos moribundos e muitas vezes pegavam a doença e morriam também, porque eles não tinham mais medo de morrer. E para eles a vida mortal só tinha esse sentido de doar a vida como Jesus. Então, entregavam ali. Então os pagãos não entendiam isso, diziam assim: da onde saiu esse amor? Como é possível que eles possam amar dessa forma? Como é possível que eles se amem assim, né? E isso não é só uma coisa da antiguidade. No tempo recente, o cristianismo foi proibido no Vietnã. Ficou não sei quantas décadas proibida, né, publicamente, mas os cristãos ficaram na clandestinidade. E todo mundo se dava conta, e era proibido dizer o nome cristãos, foi banido, tinha um castigo para quem pronunciasse a palavra cristão, cristianismo. Então eles pararam de falar. Mas os pagãos do Vietnã, eles viam aquele grupo e deram um nome para esse grupo, né? E o nome que eles deram foi Aqueles que se Amam. Aquele grupo, esse aqui pertence ao grupo daqueles que se amam, né? Porque essa é a manifestação da vida nova, da vida em Cristo, né? E o outro testemunho, que é o testemunho do martírio, né? De não ter medo da perseguição, não ter medo da morte, porque ninguém pode tirar nada de mim, porque eu já entreguei tudo na beira da piscina batismal. Eu já renunciei a tudo, renunciei ao mundo, renunciei a todas as ilusões de felicidade, renunciei a tudo aquilo, todos os enganos que o mundo me faz. Eu já renunciei ao demônio, né, pelo qual entrou o pecado, a desconexão com Deus e a morte. Então, eu renunciei a tudo isso. Então, ninguém mais pode tirar nada de mim.
Então, os cristãos viviam nessa tremenda liberdade, nessa alegria, porque quando você não espera mais nada desse mundo, você é só alegria, porque todas as suas preocupações vão embora. Porque tudo aquilo que faz uma pessoa perder o sono são as promessas falsas de felicidade que o mundo faz. Então, se alguém diz assim, eu não tenho nada, já entreguei tudo, ninguém pode tirar nada de mim, o que é que pode me entristecer no mundo? Então, ali o único exercício era dar o testemunho da vida ressuscitada, através da prática do amor, e da vivência do amor. E era isso, e é para isso que nós continuamos esse mundo mortal, enquanto cronologicamente ainda não vem aquele final da nossa vida que a gente já entregou. Então, vejam, tem a vida batismal, existia essa consciência de que a partir do meu batismo eu sou uma nova criatura. Então, eu não sigo mais nenhuma ilusão do mundo, não sigo mais religião nenhuma, porque com Cristo as religiões chegaram no final, porque elas eram tentativas de conectar o ser humano com Deus, e quando o próprio Deus se conecta com o ser humano através de Cristo, ali chegou, tudo que as religiões queriam acontece ali. Então, já existe essa nova vida em comunhão plena com Deus. Então, não tem mais nada aqui para fazer, a não ser testemunhar essa vida nova, e essa consciência de que quem recebia, quem professava a fé, recebia o batismo, começava a viver essa vida. Antes do batismo existia um longo período, que era chamado catecumenato. Catecumenato era um longo período que era como uma espécie de um treinamento para chegar àquele momento da morte, que era o batismo. Então, ali, durante o catecumenato, era desmascarada a ilusão do mundo. E era revelado o plano de Deus para o ser humano. Então, e era não só era uma coisa teórica, o catecúmeno iria passando por um processo de desapego, por um processo de liberdade, de libertação interior de tudo aquilo que ele ia renunciar ali na piscina batismal. Então, quando ele chegava ali, e vejam, o rito era muito claro, a pessoa ficava completamente nua, eles tiravam a roupa do catecúmeno, ele entrava completamente nu na piscina. Os textos antigos do batismo falam isso. E quando ele emergia da água do batismo, ele recebia uma veste branca, que era o símbolo dessa nova existência que ele recebeu. Então, a roupa que ele deixou ali na beira da piscina batismal, aquela ali, ele não vai mais voltar a usar, porque aquilo ali significa a vida velha, o homem velho que eu deixei para trás. Então, esse era o sentido do batismo. Nos primeiros 1000 anos do cristianismo, toda a teologia, toda a espiritualidade, a liturgia, os cantos, tudo aquilo que se escreve, tudo aquilo que aparece na vida da igreja é fortemente de caráter batismal. Se vocês pegam os escritos dos primeiros escritores cristãos, principalmente dos primeiros 4 séculos, do que eles estão falando ali? Eles estão falando só disso, da vida nova em Cristo recebida no batismo. Se vocês pegam as cartas de São Paulo, pegam as cartas de São João no Novo Testamento, as cartas de São Pedro, as cartas dos apóstolos,
e vocês leem do que eles estão falando ali. Eles estão falando só disso, de que nós recebemos uma vida nova e temos uma vida em comunhão com Cristo. Nós vivemos nele, ele vive em nós. Nós vivemos no Espírito Santo. Nós não precisamos mais dos mandamentos da lei antiga e não temos que obedecer mais nenhuma lei. Somos livres. Porque a gente não precisa de lei. Se o Espírito Santo mora em nós e vive em comunhão conosco, a gente só pode querer o bem e só pode fazer o bem. Santo Agostinho dizia: ama e faz o que queres. Faça o que quiser, porque o desejo que está brotando no teu coração, se você vive em comunhão com o Espírito Santo, é sempre um desejo santo. Então, você só pode querer o que é bom, e sentir desejo por aquilo que é bom. Então você não precisa mais da lei, não precisa mais dos 10 mandamentos, já tem ele escrito no teu coração. Você já tem a lei que está acima de todas as leis, que é a lei do amor, que está no teu coração. Você é livre, você não é mais escravo. Então era um estilo, uma forma de viver numa total liberdade. Aí o que foi acontecendo, queridos irmãos e irmãs? Porque a história está muito bonita agora, né? O que aconteceu? O Império Romano incorporou, né, como religião oficial o cristianismo, e ali começou a entrar gente a rodo dentro da igreja. E todo esse processo tão delicado, onde toda a comunidade participava e discernia se o candidato estava pronto, se ele não estava, todos aqueles anos de provação, de dizer, como é que ele está caminhando, será que ele está pronto para receber o batismo, será que não? Tudo isso, imaginem um estouro da boiada assim, que atropela tudo isso aí, né? Então, vem todo mundo para se batizar. Não, eu tenho que receber, eu quero receber o batismo de qualquer jeito. Mas você sabe fazer o sinal da cruz? Não sei o que é, mas eu quero receber o batismo, porque agora o batismo é a religião oficial. E aí se perdeu, começou a perder, né? E a gente lê nos escritos dos cristãos da época uma queixa contínua a respeito disso, né? Puxa, tem gente que está recebendo o batismo que nem sabe direito quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, como é que é a vida em Cristo, não sabe mais nada. Simplesmente estão recebendo o batismo assim, como um rito, como uma cerimônia, mas não entendem aquilo que estão recebendo, né? Mas ali, de certo modo, já era tarde demais, né? E então começou a acontecer essa desconexão entre a consciência e o estilo de vida batismal, né? E a realidade dentro da igreja dos cristãos batizados. Então começou a ter cristão batizado que ainda adorava os deuses, cristão batizado que ainda, enfim, vivia de uma forma, da forma do mundo, do velho mundo, né? E a gente chegou um pouquinho no estado que nós estamos hoje, que o batismo, ele ficou como experiência, né? Ele ficou reduzido a um momento cerimonial, quase que meio supersticioso, assim, pedindo as bênçãos divinas e enfim, né, para criança. E claro, não, mas tem que fazer o batizado, porque a família é católica, todo mundo é católico na família, então tem que batizar a criança, e é quase que fica ali no mesmo nível da missa de formatura, entende? É uma cerimônia religiosa que marca um momento importante da vida. Então a criança nasceu, então é um momento importante, né? Tem mais uma criança, mais um membro da família, vamos marcar esse momento com uma cerimônia religiosa, para invocarmos as bênçãos divinas para essa criança, né? Para que ela tenha, enfim, saúde e tal, não sei o quê, né?
Então, o batizado ficou reduzido a esse rito, cerimônia, claro, ficou reduzido na nossa experiência, né? Na mente, né? Do cristão médio, do católico né? Médio, como uma cerimônia religiosa que marca o início da vida da criança. Depois vão ter outras coisas que vão marcar a vida dela, né? A menina vai ter o baile das debutantes, vai ter a missa de formatura. Depois, quando o sujeito está com o pé na cova, chama o padre às pressas para dar a extrema unção, né? Para também marcar a morte dele também por um rito. Então, ficou quase como um marco religioso para um determinado momento do ciclo da vida do ser humano, né? Mas não como o início de uma outra vida que já não é mais um ciclo, mas é a vida eterna que não termina mais. Então, essa é a consciência que a gente precisa se reconectar com ela. E eu digo, antes de vocês levarem as crianças de vocês para o homem velho dela ser afogado no batismo, porque vocês vão ali para a fonte batismal para matar afogada a criança, né? Ela vai morrer afogada, o homem velho vai morrer afogado ali, né? E ela vai sair daquela água com a nova existência em comunhão, né? Antes de vocês fazerem isso, é muito importante que a gente se reconecte com o nosso próprio batismo. E a gente diga, caramba, eu tenho uma vida aqui dentro que eu não conheço, que ninguém me falou dela. Eu estou vivendo ao modo do homem velho a vida toda, andando atrás de coisas que não trazem felicidade, pisoteando meu irmão, vivendo na lógica da morte, vivendo nessa... tudo aquilo que a gente falou no início, né? E eu não sabia, não tinha consciência de que existe em mim uma vida que já venceu a morte, e que eu já morri no dia do meu batismo. Então, eu estou perseguindo uma vida que eu já deixei para trás, porque eu já morri para essa vida do homem velho no dia do meu batismo. Já recebi o dom de viver na comunhão plena com Deus, de viver a vida divina em mim, de ter o Espírito Santo vivendo em mim, de ser um só com Cristo, de ser um membro do corpo de Cristo, Ele é a cabeça, eu sou um membro, de viver na comunhão, numa vida de comunhão, de intercâmbio de dons espirituais entre todos os santos e todos os anjos, né? E de ter uma vida que não precisa mais ter medo de mais nada desse mundo, porque ela já foi entregue por amor, e agora a única coisa que eu tenho que me ocupar, enquanto existe ainda a vida velha no tempo cronológico, é de amar, é de viver o amor, e viver o amor em tudo, no meu trabalho, no meu serviço, na minha escola, no meu convívio social, é viver como alguém que ama, me ocupar do amor, e desse amor de doação, de entrega, porque eu sei que esse amor não é meu, é o amor de Cristo que vive em mim, é Ele que ama em mim, é Ele que perdoa em mim, é Ele que entrega a vida em mim, porque eu e Ele somos um só, somos uma coisa só. Então, eu tenho toda essa vida, eu tenho toda essa riqueza, e como é bom quando a gente se dá conta disso, sai um peso enorme das nossas costas, porque a gente diz assim, já não preciso ser escravo desse mundo e das coisas que eu sei, até por experiência, que não fazem feliz ninguém. Não preciso mais, não sou mais escravo, já morri e já ressuscitei,
já posso viver como ressuscitado, ainda no meu corpo de morte, ainda nesse mundo de morte, eu posso viver como ressuscitado. Ou seja, vivendo a comunhão, vivendo o amor, vivendo a entrega sem medo de amar, sem medo de entregar a vida. Então, essa é a grande reconexão que a gente é convidado a fazer agora como preparação para o batismo, né? Antes de você conectar o teu filho, a tua filha, afilhado, afilhada com Deus, né? por esse gesto da profissão de fé, porque é você que vai fazer a profissão de fé por ele, né? É importante que você mesmo se reconecte com o teu próprio batismo, né? E entenda que o teu batismo deu início a uma vida nova, a uma vida ressuscitada, a própria vida do Cristo ressuscitado, tá? E acolher isso pela fé, porque uma pessoa, mesmo tendo recebido a vida nova no sacramento do batismo, que é sempre um dom, ela pode passar a vida toda dela vivendo ao estilo do homem velho, né? Porque se ela não acolhe a vida nova pela fé, ela continua vivendo do modo escravizado e iludido do homem velho, né? Então, como é importante, né? E como preparação para o batizado, vocês voltarem a fazer essa reconexão com o nosso batismo, o dom que eu recebi. Eu recebi um enorme tesouro e ainda não me dei conta de como é enorme, como é maravilhoso esse tesouro que eu recebi. Então, esse fica meu convite, também a minha oração por todos nós, né, por todo esse grupo tão bacana que está aqui hoje, para que a gente faça essa nossa reconexão com as nossas raízes, com as nossas origens, e a gente redescubra a nossa vida nova em Cristo. Amém?